Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos os inscritos do canal Tempos Rio, que o Senhor possa derramar bênçãos, vitórias sobre as nossas vidas. Deixa eu só regular aqui um pouquinho. Isso. Que nós possamos hoje aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Como eu sempre digo, o meu objetivo aqui é obtermos conhecimento da palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor. E hoje é dia 24 de novembro de 2023, e hoje nós estaremos acompanhando e lendo o livro de Juízes 3. E nós vamos ler um total de 31 versículos. E eu tenho certeza que, mais uma vez, nós vamos obtermos conhecimento através desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos agora já à leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Juízes 3, verso 1. Nós vamos ler hoje o primeiro tópico, a servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. E depois teremos mais um tópico que será Otoniel livra-os. E depois o terceiro, servidão sob Eglon. E finalizando o quarto tópico, Eude livra-os. Amém? Então vamos agora à leitura desta palavra maravilhosa, que é Juízes 3 e verso 1. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua espada para junto nós meditarmos nesta palavra maravilhosa. Mais uma vez, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura neste momento. Juízes 3 e verso 1. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Verso 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhe ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Verso 3. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônio, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Verso 4. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Verso 5. E habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amoreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus. Verso 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. Verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor.
Vamos ler de novo aqui, que virou a página aqui, verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Verso 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Verso 9. Otoniel livra-os. Juízes 3 e verso 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Verso 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Verso 11. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Vamos agora para o terceiro tópico, que é a servidão sob Egrom. Juízes 3 e verso 12, que diz assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Egrom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Verso 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Verso 14. E os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. Jesus não é fácil não, meus irmãos. E muitas das vezes a gente não passa nem a consequência pelas nossas falhas, pelos nossos erros nos dias de hoje, né? Mas vamos continuar. Juízes 3 e verso 15. Eude livra-os, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Verso 16. E Eudes fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu por debaixo das suas vestes a sua coxa direita. Verso 17. E levantou aquele presente a Egrom, rei dos Moabitas, e era Egrom homem muito gordo. Verso 18. E sucedeu que, acabando de entregar
o presente, despediu a gente que trouxeram o presente. Verso 19. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este diz: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante deles. Verso 20. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado. E disse Eudes: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Verso 21. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre. Verso 22. De tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe excremento. Verso 23. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. Verso 24. E saindo ele, vieram aos seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas. E disseram, sem dúvida, está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco. Verso 25. E esperando até se enfatiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Verso 26. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para a ceira. Verso 27. E sucedeu que, entrando ele, tocou as buzinas nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. Verso 28. E disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos os moabitas nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. Verso 29. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos os homens valorosos, e não escapou nem um. Verso 30. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Verso 31 e final. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois
e também ele libertou a Israel. E assim nós acompanhamos aí o último capítulo, né, que foi o 31, e é uma passagem bastante interessante, né? Esse livro de Juízes, né? Ele conta essas verídicas histórias. E a gente vê, irmãos, que mais uma vez o povo de Israel, eles tomam a sua consequência devido à sua desobediência. Não sei se vocês vão lembrar que nós já lemos aqui que o Senhor ele deixou bem claro que o povo de Israel, os filhos de Israel, eles não poderiam casar com as mulheres que não eram da mesma religião, vamos dizer assim, e nem os seus pais, né, darem a seus filhos mulheres de outra religião, uma comparação, e nem mulher de lá entrar no meio de Israel. Mas aqui o que a gente vê é exatamente isso. Os filhos de Israel, eles começam a entrar no meio dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos ezeus, dos jebuseus, os filhos. E eles começam a tomar as filhas, né, desse povo como esposa, como mulheres. E da mesma forma, as filhas também, as filhas ali dos filhos de Israel, era dado para outros homens dessas regiões que eu acabei de citar. E foi tudo isso que o Senhor falou, né, para Moisés, para Arão, que o povo não poderia se contaminar. E essa questão do casamento era exatamente como é que o povo, os filhos, né, vamos dizer, os homens de Israel, os jovens, né, os mancebos de Israel, eles casariam com as mulheres cananeias, com as mulheres hetéias. Ia ser, como a palavra do Senhor fala, um julgo desigual. E querendo ou não, as filhas colocaria os filhos de Israel para poder adorar a outros deuses. E foi exatamente o que aconteceu. E por causa desta falha, por causa desta desobediência, eles viveram sobre o jugo pesado do rei da Mesopotâmia. E eles viveram ali 8 anos, num jugo pesado por causa da sua desobediência. Eles esqueceram do Senhor e começaram a servir o Deus de Baal e também a Astarote. E por causa disso, eles viveram, os filhos de Israel, viveram sobre um jugo pesado nas mãos de Cusã, né, Rezataim, rei da Mesopotâmia. Tudo bem, 8 anos de servidão. Aparece quem? Aparece Otoniel. Otoniel, ele clama, né, os filhos de Israel clamaram ao Senhor para que aparecesse ali um libertador. E o texto vai dizer para nós que Otoniel, ele se levanta e ele, cheio, né, da graça de Deus, podemos assim dizer, ele julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu Cusã-Risataim, né, o rei da Síria, em sua mão e prevaleceu contra aquela cidade. Ufa! Graças a Deus. Povo de Israel libertado mais uma vez. Lembra do Egito?
né? Lembra que eles foram colocados como escravo lá no Egito. E agora parece que se repete tudo novamente. Otoniel livra o povo da mão do rei da Mesopotâmia. E aí o que acontece? A palavra do Senhor vai dizer que aí eles se tornam, né, servos de Egrom. O texto vai colocar para nós que eles, depois de serem libertos do rei da Mesopotâmia, eles mais uma vez eles fazem o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor se esforçou a Egrom, rei dos Moabitas, e o texto vai dizer que foi colocado nas mãos do rei Egrom, ali o rei de Moabita, o povo de Israel, por causa da desobediência. E aí foram sobre este comando, essa servidão, 18 anos. Eita povinho rebelde nós somos, hein, irmãos? Eu falo nós porque tanto nós estamos falando de Israel como na nossa atualidade de hoje. Quantos irmãos que estavam dentro da igreja resolveu adorar outros deuses? Não, pastor, não adoro não, eu estou no mundo, mas eu não adoro. Está praticando toda a iniquidade, é a mesma coisa de estar adorando a outros deuses. E aí o que acontece? Aparece Eude. Eude, ele consegue, né, marcar ali com o rei, e o texto vai dizer que quando Egrom, né, encontra com o rei ali no cenáculo, ele pede que tenha uma palavra, né? Olha, eu tenho uma palavra para poder dar, mas é sigilosa, é em segredo. O rei pega ele, leva para o cenáculo fresco, né, como diz o texto aqui, aonde era um lugar aonde o rei ele ficava só, vamos dizer, para se refrescar. E aí quando eles chegam naquele lugar, Eude, ele pega a espada e crava no ventre do rei. E o que acontece? Ele deixa aquela espada ali mesmo, fecha, tranca as portas e ele sai. Esse tempo que ele trancou as portas era exatamente o tempo que ele precisava para poder fugir, né? Porque se pegassem ele ali sozinho, é claro que o negócio não ia ficar bem. E o texto vai dizer que todos chegavam até a porta daquele cenáculo e via que estava fechado com chave, e eles não abriam porque eles sabiam que o rei estava ali dentro e poderia estar no seu momento, vamos dizer, de sigilo ali naquele lugar. O texto vai dizer que Eude, ele sai por meio, né, das esculturas, ele some daquele lugar, e quando o povo começa a perceber que estava demorando muito, né, do rei sair daquele cenáculo, o texto vai dizer que quando abrem a porta, vem ali o rei estendido no chão e morto. Nessas alturas, Eude já estava a caminho da onde estava o povo ali sendo vivendo, né, nessa servidão ali do rei dos Moabitas, de Egrom. O rei já estava a caminho para poder chamar o povo de Israel para descer. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele chama todos, né, o povo de Israel desce e é colocado em liberdade novamente. Aí eu te pergunto, será se eles vão desobedecer mais uma vez? Será? Né? Primeiro fica aquele tempo todo no Egito, depois 8 anos ali na mão do rei da Mesopotâmia, agora mais 18 anos na mão de Egrom. E aí eu te pergunto, será se eles vão desobedecer de novo?
Ó a cabeça balançando, ó. Sim. Da mesma forma, como eu já falei, somos nós nos dias de hoje. A gente obedece e quando vem as nossas próprias vontades, a gente desobedece. Mas a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Mas não vai por aí que a misericórdia do Senhor é eterna, que você pode pecar, que você pode errar e tá tudo certo, não. Tem o seu tempo determinado. E você não sabe qual é o seu tempo hoje, você que está fora do Evangelho, fora da palavra. Você não sabe qual é o seu tempo, porque nem eu sei o meu tempo. Então vamos procurar, irmãos, obedecer a palavra. Vocês observam que todas as vezes que esse povo fazia algo errado diante dos olhos do Senhor, o Senhor, ele honrou a sua palavra quando falou com os pais lá no começo, que seria com eles. Mas a desobediência de muitos são grande. Veja o que acontece hoje em Israel. Veja o que acontece nesses dias todos aí que a gente tem acompanhado. Então, meus irmãos, vamos nos apegar cada vez mais com o Senhor. E eu tenho certeza que se nós nos apegarmos com o Senhor, a nossa vitória, ela é certa e também garantida. Amém? Então, que Deus abençoe, um ótimo final de semana para todos. Segunda-feira estaremos aqui com o livro de Juízes, capítulo 4, onde vamos estar lendo a palavra do Senhor às 3 horas da tarde. E à noite, às 20 horas, teremos a nossa live em família. Amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Quero agora, neste momento, fazer uma oração em favor de cada um de vocês que tem acompanhado a nossa leitura. E eu falo para você, esse livro de Juízes é um livro bastante interessante para cada um de nós. Amém? Então vamos falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, Pai. Em favor de cada irmão, em favor de cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Eu creio, Senhor, no Teu poder, eu creio na Tua graça, no Teu milagre. Senhor, sejas conosco, Pai. Alimenta nossa vida com a Tua palavra, que nós venhamos, meu Deus, dar crédito, que nós venhamos, ó Pai, termos um entendimento, Pai, sobre a Tua palavra. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Abençoa a vida deste irmão, a vida desta irmã, a cada pessoa que se inscreveram neste canal, a cada pessoa que tem, ó Pai, colocado os seus nomes aqui no comentário. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço. Eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais uma live no canal Tempos Rio. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, né, sobre a tua vida. E lembrando, segunda-feira nós estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus a abençoe.